Vamos ler Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Eu vou repetir: para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado com o ano de 2025. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Pai, estamos aqui nesta manhã e agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Aquiete o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Senhor. Aquieta toda a tensão que temos, ó Deus, no nosso ser, de preocupação, de angústia, de medo. Tudo isso se dissipe, Senhor. Também toda a apatia espiritual seja vencida pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Fale conosco. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti como nunca antes precisamos, Senhor. Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Desafia-nos, ó Deus, a termos uma vida de oração. Desafia-nos a piedade. Senhor, há tanta carência de piedade entre nós. Santifica-nos nesta manhã. Quebranta-nos. Tira o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória nesta manhã. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Josué é um livro de transição. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia, com exceção de Gênesis, é lógico, começam com a partícula hebraica e, dando ideia de que há uma continuação entre Êxodo para Gênesis, entre Levítico
de Êxodo, entre Números e Levítico, e entre Números e Deuteronômio. Mas aqui, parou. Uma nova sessão da Bíblia hebraica começa com Josué. E aliás, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os escritos, que começa com Josué. E depois os salmos. E você pode ver, começa com a lei. Josué é a segunda parte da Bíblia hebraica. E você vai ver o que fala Josué capítulo 1, quando começa este livro. E os Salmos é o primeiro livro da outra parte da Bíblia. E o Salmo primeiro também tem os mesmos temas que há em Josué 1. Isso é proposital. Quando os judeus dividiram as escrituras, ordenaram as escrituras, eles fizeram isto. Há uma lógica sobre cada ordem dos livros da Bíblia. E Josué é um livro de transição. Então ele serve para nós nesta manhã, que estamos recém-saídos de 2024, entrando em 2025. É um livro de transição também porque ele fala da transição da liderança do povo de Deus. Moisés morreu. E um novo líder foi levantado por Deus para continuar a sua obra. Ele haverá de suceder um gigante da história bíblica. Ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Você quer saber quem foi Moisés? Aos olhos de Deus. O livro da Bíblia anterior a Josué 1, Deuteronômio, capítulo de número 34, talvez esteja na mesma folha de Josué 1. Versículo de número 10, vai falar quem foi Moisés. Quem Josué deveria suceder. Olha só, Deuteronômio 34, versículo de número 10, diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Nunca mais teve um porta-voz de Deus para o povo como Moisés. Esse aqui é o obituário de Moisés. Renato disse hoje para mim de manhã que visitou um cemitério lá em Londrina. Eu não sei se você viu algum obituário como esse, Renato. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Está aqui, porta-voz de Deus, comunhão com Deus, um homem que falava face a face com Deus. Versículo 11, nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Milagres, sinais e maravilhas foram manifestações singulares durante o ministério de Moisés. E por último, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizeste os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Porta-voz de Deus, comunhão com Deus, realização de milagres e maravilhas e um poder extraordinário sobre a sua vida. Porém, o Moisés morreu. Durante a semana eu fiquei pensando nisto, de que tudo que eu gostaria é que a minha vida não fosse inútil, porque eu também vou morrer. E Deus levantará outros pastores. Se eu morrer amanhã, Deus levantará outro pastor melhor do que eu para esta igreja. Mas aqui nós vamos morrer, queridos. Qual foi a utilidade da nossa vida? Josué sucederá um grande homem. A quem
é chamado de servo de Deus 2 vezes no texto de referência da nossa pregação hoje. Servo de Deus. O maior privilégio que um homem pode ter é ser chamado de servo de Deus. E isso aqui tem implicações profundas. O que é um servo de Deus? É um homem que abriu mão da sua própria vida e das suas vontades para agradar somente a quem lhe pertence, a Deus. Um servo é isto. É o equivalente no hebraico à palavra grega doulos, alguém que abriu mão da sua vida para agradar a Deus. Embora possa ser uma palavra tão pejorativa à nossa cultura. Se um homem for chamado de servo pela sua esposa, meu Deus do céu, ele se... Se uma mulher for chamada de serva do seu... Meu Deus do céu. Agora está aqui. Você veja como nós somos... Falta humildade para a gente. Se aqui na igreja a gente chamar alguém de servo, a pessoa vai se levantar, vai ficar brava. Se o teu cônjuge te chamar de servo, você também certamente ficará bravo, vai reivindicar os seus direitos. Mas se Deus te chamar de servo, aí você fica todo vaidoso. Meu servo morreu. É com você agora, Josué. É com você, Josué. Será que ele sentiu medo deste desafio? Será que o Josué sentiu frio na barriga? Porque ele foi chamado para fazer algo que este Moisés, com todas estas qualidades que Deus fala sobre ele, não conseguiu fazer aquilo que o Josué foi chamado para fazer. Levar este povo até a terra prometida. E Deus diz: Josué, será você que vai levar este povo até lá. E eu já pergunto para você: você tem medo do ano de 2025? Dos cenários desafiadores que você terá durante este ano? É sobre isto que nós vamos meditar agora de manhã. A primeira coisa é que a promessa de Deus está intacta. Moisés, meu servo, está morto. Versículo 2: prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. As raízes deste versículo são antigas, elas estão fincadas em Gênesis 12, quando Deus prometeu uma terra para o Abraão, e prometeu uma grande descendência para ele. Aqui está o cumprimento dessa promessa. Uma sucessão de mortes ocorreram durante 38 anos em que esse povo esteve no deserto. Na verdade, 40 anos. Você pode imaginar que estima-se que 1.200.000 pessoas tinha acima de 20 anos de idade, quando Deus decretou que elas não iriam entrar na terra prometida, no episódio de Cades Barneia, quando Deus enviou 12 espias para olhar a terra. E eles voltaram trazendo um relatório muito ruim. Então Deus decretou que toda aquela geração acima de 20 anos haveria de ser consumida no deserto. Você divide 1.200.000 aproximadamente 200.000 pessoas em 38 anos. Eu não sei quanto que dá em dias 38 anos. Todos os dias, certamente, havia funerais no deserto. As pessoas estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo, até que o último, que é o Moisés, morre também. Exceto Josué e Calebe.
tudo está morrendo. Mas a promessa de Deus permanece intacta. A promessa de Deus não morre. E Josué deve se preparar com diligência, pois chegou a hora do cumprimento da promessa de Deus. Deus aparece a ele e diz: disponha-te, prepare-se agora. Não é mais tempo de chorar e de lamentar pela morte dos teus queridos. Não há mais tempo de chorar e lamentar pelos teus amigos que ficaram mortos no deserto. Tampouco é a hora de você se lamentar pela morte de Moisés. Prepara-se agora, porque chegou o momento do cumprimento da minha promessa. Passaram-se 400 anos que Deus havia prometido a Abraão de dar a posse daquela terra aos seus descendentes, e agora chegou o momento do cumprimento. Porque aos nossos olhos pode tardar, mas Deus haverá de cumprir todas as suas promessas em Cristo Jesus. Porque tudo pode morrer, menos a promessa de Deus. Agora, há uma grande tensão aqui nesse texto, que é a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque Deus decretou que aquela terra seria dada aos filhos de Israel. Entretanto, o povo deverá lutar por essa terra. E durante todo o livro de Josué você vê essa tensão. É Deus quem dá, mas você vai precisar lutar. Não foi a força e a expertise do exército de Israel que trouxe a terra até eles. Foi uma dádiva de Deus. Entretanto, eles tiveram que lutar. E esta é uma grande tensão na Bíblia, e de que nós precisamos compreender os dois lados desta mesma moeda. Por um lado está a soberania de Deus, os decretos de Deus, e do outro lado está a responsabilidade humana. E às vezes nós tendemos a ficar apenas de um lado. Nós damos grande valor à soberania de Deus e nos esquecemos da responsabilidade humana. Às vezes nós damos grande valor à responsabilidade humana e nos esquecemos da soberania de Deus. Mas o decreto de Deus não anula a necessidade humana de obediência. Alguém pode perguntar: Deus decretou que algo vai acontecer, custe o que custar, então eu posso cruzar os meus braços? Não! Porque o livro de Josué mostra que Deus vai fazer cumprir os seus decretos por meio da obediência de Josué e do povo de Deus. E qual é o valor da promessa? O valor da promessa é o que te faz acordar de manhã, arregaçar as mangas, buscar ao Senhor e dizer: eu estou aqui, reivindicando as tuas promessas. O Senhor prometeu, a tua palavra não volta vazia, não volta atrás. O Senhor prometeu e eu estou aqui batendo a tua porta. Cumpra a tua promessa. A promessa de Deus é um incentivo para a nossa diligência. A promessa de Deus não é um incentivo para que a gente dobre os nossos braços e espere a vida nos levar até as promessas de Deus, mas antes é uma motivação para que a gente busque ao Senhor, para que a gente trabalhe para o Senhor, para que a gente se esforce pelo Senhor, para que a gente tenha força e tenha coragem. Em segundo lugar, Deus promete algo extraordinário para Josué: a sua própria presença com ele.
Versículo de número 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Assim como eu estive com Moisés. Eu falei sobre as qualidades do Moisés, mas tudo isso aconteceu, queridos, porque Deus estava com Moisés. E Moisés tinha plena consciência de que ele não era nada à parte da presença de Deus. Ele tinha plena consciência disto. Sabe por quê? Lá no episódio do bezerro de ouro, há 39 anos atrás deste evento de Josué, Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, eu não vou mais acompanhar vocês na jornada do Monte Sinai até a terra prometida, porque senão eu vou exterminar vocês. Mas eu vou enviar o meu anjo para acompanhá-los nesta viagem. Então Moisés dá início a uma das intercessões mais lindas das Escrituras. Ele faz 3 pedidos para Deus. O primeiro, ele pede para que ele conheça mais a Deus. Será que o Moisés era um homem que já conhecia Deus? Este Deus que se revelou a ele na sarça ardente, este Deus que esteve com ele durante 40 dias e 40 noites no alto do Monte Sinai. Entretanto, Moisés pediu: eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer para saber os teus caminhos. Depois ele pede para que Deus vá com eles, e ele pede para que Deus mostre a sua própria glória para o Moisés. E aí o interessante é que Moisés diz o seguinte: se o Senhor não estiver conosco nesta jornada, não me faça sair deste deserto. Escute, o Moisés não estava em Balneário Camboriú em 2024, em uma cobertura na beira da praia, tendo todos os recursos à sua disposição, tendo todo o conforto que um ser humano pode ter. Moisés estava no deserto, inóspito, perigoso, traiçoeiro, cheio de animais silvestres. Mas ele prefere viver ali, morrer ali, a viajar para a terra prometida, que mana leite e mel, mas que não tem a presença de Deus. Se o Senhor não for conosco, não me tire daqui. É a presença de Deus que nos faz diferentes de todos os demais povos da terra. São estas palavras de Moisés. É a presença de Deus. E Deus promete estar com Josué da mesma maneira em que ele esteve com Moisés. Agora, esta promessa se desdobra pela Bíblia, e ela chega até nós no Novo Testamento. Ela chega para a igreja de Jesus Cristo. Porque da mesma maneira em que Deus envia Josué para conquistar a terra prometida, Jesus Cristo do alto do monte diz para os seus discípulos as suas últimas palavras registradas nos evangelhos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos. Da mesma maneira que eles deveriam entrar na terra prometida e conquistar esta terra, a igreja agora é enviada ao mundo para conquistar as almas que já foram compradas pelo sangue de Jesus. E Jesus diz: a despeito dos desafios que vocês terão, a despeito das lutas, das dificuldades, da apatia de alguns, a despeito da violência do mundo contra vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não estiver satisfeito ainda com essa promessa, você pode pular para Hebreus capítulo de número 13. E outra promessa nos é dada da presença de Deus. E essa vem direto de Josué. Hebreus 13 e 5. Você se preocupou já neste ano com a sua vida financeira? Se você vai ter os recursos? Você já se preocupou com a inflação, com a alta do dólar? Olha o que o Senhor diz para você nesta manhã: que a vida de vocês seja isenta de avareza, a preocupação com a grana. Agora, como é que você consegue fazer isto? Como que você consegue se livrar desta preocupação, ansiedade profunda? Como? Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse o que Ele disse para o Josué: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se o Senhor está comigo, se Ele prometeu me guardar, se Ele prometeu nunca me abandonar, o que eu vou temer? Para ficar livre da ansiedade e do contentamento na Bíblia, é diferente de que talvez a cultura nos ensina, e também a nossa percepção da vida. Nós acreditamos que estaremos livres da ansiedade e do descontentamento se nós tivermos mais. Ah, Senhor, se o Senhor me desse um salário de 150 mil este mês, todo mês durante este ano, talvez eu teria uma vida mais leve, livre da ansiedade, livre do descontentamento. Ah, se o Senhor me fizesse ganhar na Mega Sena da virada, nunca mais eu iria roer unha na minha vida. Ah, Senhor, já que não dá Mega da virada, o Tigrinho dá. Ah, Senhor, vai começar o Campeonato Brasileiro, e aí as bets. Senhor, se o Senhor me ajudasse. A libertação da ansiedade e do descontentamento não é tendo mais, porque aí você teria medo de perder. Se você ganhasse mais, se você ganhasse na Mega da virada, você ia ficar com medo de perder, você ia ter medo de um colapso financeiro do país, você ia ter medo de se o governo confiscasse o seu dinheiro, você ia ter medo do cunhado na tua porta pedindo dinheiro todo dia, todo mês para você ia ter medo, você teria ansiedade. Mas a libertação da ansiedade e do descontentamento é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é esta: o Senhor promete aos seus: nunca deixarei você, tampouco irei desampará-lo. Não tenha medo. É a verdade gravada no coração humano que livra o ser humano da ansiedade
e do descontentamento. É a verdade que liberta. Terceiro e último lugar, a palavra de Deus deve ser a prioridade na vida do Josué. Seja forte e corajoso. Mas de onde a gente tira essa coragem, essa força? Aliás, o que é ser forte e corajoso, sob o ponto de vista bíblico? Sob o ponto de vista bíblico, ser forte e corajoso é amar mais a Deus e ter coragem de desagradar homens, porque você ama a Deus. Você teme tanto a Deus que você passa a não temer tantos homens. E você tem coragem para dizer não ao pecado, para dizer sim a Deus, para andar por esse caminho estreito e apertado que Ele exige dos seus, para carregar a sua cruz. A coragem de não temer a opinião humana, a coragem de dar de ombros à glória dos homens, porque você encontrou uma glória maior, a glória de Deus. A coragem de proclamar a palavra de Deus no seu ambiente de trabalho, sabendo que você poderá ser ridicularizado lá, mas você ama a Deus e não teme a opinião humana. De onde vem essa coragem? Versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tente amenizar o escândalo do Evangelho. Não tente tentar aos olhos humanos fazer com que o Evangelho seja palatável à sociedade que odeia a Deus. Não se desvie do Evangelho. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Agora o versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. 3 atitudes o Josué deveria ter em relação à Bíblia. Ele não deveria parar de falar dela. Ah, pastor, mas aí eu sou um crente chato, né? Mas eu vou explicar isso para vocês. Segundo, meditar nele dia e noite. Terceiro, ter o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Um pastor que eu gosto muito lá dos Estados Unidos, eu vou começar com o terceiro, obediência. Ele disse que estava numa reunião de obreiros na igreja dele, de líderes da igreja. Na volta das minhas férias nós vamos ter que ter uma aqui, chamar todo mundo, todos os membros da igreja. Nós temos informações muito importantes para passar para vocês. Nós queremos organizar a nossa igreja no final do ano, com a graça de Deus. Aí o John Piper conta que um irmão chegou para ele e disse o seguinte: ei, para onde nós estamos indo nessa igreja? O que nós estamos nos tornando? O que nós vamos fazer nos próximos anos? O Piper olhou para ele e falou assim: nós estamos indo para onde este livro nos levar. Nós iremos fazer o que este livro nos mandar fazer. E nós nos tornaremos aquilo que este livro nos transformar. Aí disse que o irmão olhou para ele e falou assim: ufa, agora eu estou aliviado.
Agora eu posso descansar. Saiu um peso enorme das minhas costas. E diz que esse irmão se retirou da reunião. E o Piper olhou para os demais e disse o seguinte: será que ele tem noção do que eu acabei de falar para ele? Que nós vamos aonde este livro nos levar? Nós vamos fazer o que este livro nos mandar fazer? E nós vamos nos tornar aquilo que este livro nos transformar? Será que ele tem noção do que é isto? Obediência. Josué, você tem que fazer tudo o que está neste livro. Segundo lugar, ele deve falar e não deixar de falar deste livro da lei. E isso está intimamente ligado à meditação. Para que ele seja bem sucedido. Eu acho que todos nós queremos ser bem sucedidos neste ano. Eu penso que todos nós queremos o que está no versículo de número 8. Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos ter sucesso. Agora, queridos, vocês precisam saber de uma coisa. Desde as suas origens, a igreja entende de que a prosperidade e o bem-estar de uma pessoa, de uma família, de uma igreja e de uma sociedade se deve à palavra de Deus. Eu estava hoje de manhã lendo esse texto e pensando, durante os 38 anos que o povo ficou no deserto, Deus reservou esse tempo para que o Moisés escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia. Para que quando o povo entrasse, eles tivessem o livro da lei. Josué, sem falar deste livro da lei, sem meditar nele, sem obedecê-lo, não pode ter progresso espiritual. Não pode ter progresso espiritual sem a meditação diária neste livro da lei. Se houver um grau de piedade, é fruto da palavra de Deus. Josué, você não precisa ir atrás de novas revelações. Você não precisa buscar insights. Você apenas precisa fazer o que está escrito na lei que o Moisés, meu servo, te deu. A palavra de Deus é suficiente para você, para que você seja bem sucedido, Josué. A palavra de Deus é o suficiente para que você seja o homem que eu sonhei que você seja. O homem que vai liderar o meu povo até a terra prometida. A palavra de Deus é o suficiente para te dar sabedoria, para dividir esta terra entre as 12 tribos. Esta palavra é o suficiente para te dar sabedoria, para lidar com os conflitos desta nação. Esta palavra é suficiente para instruir os teus filhos. Mesmo tendo a garantia da promessa, mesmo tendo a presença de Deus com ele, Moisés é advertido a meditar neste livro da lei dia e noite. O que é meditar? Meditar, queridos, é emitir
Eu vou falar isso para vocês. Um som surdo. Meditar é falar consigo mesmo. Eu acho muito bom você ter planos para ler a Bíblia inteira em um ano. Você pode fazer se você ler 5 capítulos por dia. Tem gente que lê 10. E lê a Bíblia em 6 meses. Mas você precisa pegar um texto da Bíblia para meditar durante o dia. Para que não seja uma leitura rápida, corrida. Porque meditar é você pegar uma passagem das Escrituras, uma palavra das Escrituras, e ficar falando dela com você mesmo, emitindo um som surdo. Alguém diz que é sussurros audíveis, para que a palavra se torne um ruído na sua alma. Você lê, estuda e passa a pensar naquilo que você acabou de ler. E aí, queridos, a palavra se torna, sabe a música de fundo? De manhã, ela se torna a música de fundo do seu dia. E à noite, a música de fundo antes de dormir. De dia e de noite, Josué. Você vai liderar uma grande expedição. Você vai liderar um grande povo. Você não vai ter tempo. Mas as coisas primeiras da sua vida é acordar, Josué, e meditar na palavra de dia e ao anoitecer, meditar nela também. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se sente à vontade diante deste mundo. Essa é a mensagem do Salmo 1. Mais do que feliz é o homem que, quando ele está no meio das pessoas ímpias, ele não se sente à vontade entre eles. Não tem assunto. Ele não consegue rir daquelas piadas bobas, profanas e imundas. Não passa pela cabeça dele estar com alguém que zomba do Senhor. Aí o Salmo diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Prazer, meditação. Abre a sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos terminar aqui. Eu vou te mostrar, com a graça de Deus, o quanto esta palavra meditação é importante. Ela é uma palavra que mais aparece no livro dos Salmos, que é o livro da oração do povo de Deus. Meditação. Esse foi um dos assuntos que os puritanos mais escreveram durante os anos, o período deles, o dever de meditar. Não é apenas ler a Bíblia, mas meditar. Não há possibilidade de crescimento espiritual, não há possibilidade de piedade, não há possibilidade de conforto, não há possibilidade da luz de Deus habitar na alma humana sem a meditação. Não há possibilidade de a pessoa ter prazer em Deus não ser uma obrigação de domingo de manhã para ele, mas Deus ser o prazer da vida humana sem a meditação. Porque Deus nos fez
há dispositivos na nossa mente, no nosso coração, que foram feitos por Deus para que nós tivéssemos prazer, felicidade, deleite com a palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 15. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Aí se você quiser ler o 16, terei prazer nos seus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Como que alguém que ama algo pode se esquecer dele? Você se esquece da picanha? Você se esquece de dormir, de comer? Você se esquece dos seus filhos, do seu cônjuge? Por que você não se esquece? Porque você ama. E o caminho para se amar a palavra de Deus é meditar nela. 119, 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. E aí no 24 tem outra referência ao prazer. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. 119 e 48 agora. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Verso 97 do Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Quem está estudando, olha só. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. 119 e 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. A meditação produz alegria. E é uma alegria sem fim. Por isso que o salmista, no Salmo 119, se compromete a buscar cada vez mais o ouro das Escrituras, para que ele possa se deleitar. Salmo 119, versículo 16. Olha o que ele diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. O 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. O 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O 70. O coração dele se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. O 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. 77, para a gente terminar. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Este homem entendeu que a Bíblia era tão importante para ele, e ele encontrou tanta satisfação,
tanto prazer nas Escrituras Sagradas e meditar nela, deu tanta saúde para ele, que ele diz no verso de número 92, se a tua lei, olha só, se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Ele sofreu tanto, mas a palavra de Deus que produziu prazer no coração dele, protegeu o seu coração de ser destruído pela angústia. Josué deveria falar deste livro, meditar nesse livro, obedecer este livro. Este livro é suficiente. Um dia, o verdadeiro Josué, Jesus Cristo, esteve sendo tentado no deserto. E ele venceu as tentações, dizendo o seguinte: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus é suficiente para você neste ano. O Salmo 112, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será feliz e próspera sobre a terra. Ao homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Para esse próximo ano, queridos, o que nós precisamos é confiança na promessa de Deus. O que nós precisamos? Fé, de acreditar da presença de Deus entre nós e meditarmos na palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que neste ano a gente medite, estude, leia a palavra de Deus. Ela vai se encarregar de fazer o resto. Aquilo que nós não podemos fazer, ela fará por nós. O Lutero, nos últimos dias da sua vida, disse: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Que no final de 2025 você possa dizer, eu possa dizer, todos nós possamos dizer: nós não fizemos nada, a palavra fez tudo. Feche os teus olhos, fique em pé, vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças e queremos, ó Deus, que a tua palavra nos guie todos os dias das nossas vidas, que ela nos sustente, que ela nos guarde e que ela nos fortaleça, porque nós precisamos tanto de ti, Senhor. Na manhã deste dia, nós suplicamos que nós precisamos do teu Espírito para reverenciar ao Senhor, para amar a tua palavra, para, ó Deus, sermos sustentados pelas Escrituras Sagradas. Alimente-nos, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi.